Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 19 a 21. Assim está escrito: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse é o texto que vamos meditar na oportunidade, falando sobre vence o mal com o bem. O texto descrito por Paulo como uma orientação e ensino para os irmãos da igreja lá da cidade de Roma é um texto muito importante, trazendo a realidade como deve ser o procedimento daqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. O homem, no seu estado natural, ele age de maneira diferente. Quando ele é prejudicado, ele tenta prejudicar o outro mais intensamente ainda. Quando ele é insultado, ele provoca insultos. Enfim, este é o procedimento natural humano da pessoa que vive distante da presença do Senhor Deus. Mas à luz da palavra de Deus, nós entendemos este conselho importante do Senhor deixado através do apóstolo Paulo, nos orientando e ensinando como é que deve ser o nosso relacionamento entre as pessoas. Qual deve ser o nosso procedimento, para que possamos, então, estarmos assegurados da bênção do Senhor sobre a nossa vida. Então, há necessidade de que possamos estar, então, de acordo com o que diz esse texto da palavra do Senhor, para a nossa orientação, para o nosso modo de viver. Ele começou escrevendo o seguinte: não vos vingueis a vós mesmos. Ou seja, não pegue com a sua própria mão a ofensa, o mal ou o prejuízo que alguém lhe fez, para com as suas próprias mãos procurar fazer de forma semelhante àquela pessoa em resposta. Porém, diz a palavra do Senhor: mas dai lugar à ira. O que é a ira? A ira se manifesta de que forma? A ira é um desejo intenso para dar uma resposta imediata e à altura daquilo que sofremos ou somos ameaçados. Mas o importante é entender que quando ele diz dar lugar à ira, é natural que as pessoas vão sentir esse desejo, esta vontade. Mas este dar lugar à ira é não chegar a extravasar. A pessoa pode pensar, pode ter o sentimento no seu coração, mas procure ter o autocontrole, o domínio próprio, ou seja, a temperança, para resistir àquele momento, suportar, não procurar ser envolvido por aquele momento para dar uma resposta, para não ficar no prejuízo. Mas a palavra de Deus diz que está escrito, o Senhor deixou escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Salomão, escrevendo num dos capítulos de Provérbios, ele disse: não digas vingar-me-ei, espera pelo Senhor e ele te livrará do mal. Só mesmo o Senhor Deus para livrar a qualquer um de nós do mal que sofremos, que vem em nossa direção, o mal que é provocado por alguém que muitas das vezes
não sabemos quais os motivos que levam a isto, mas estamos sujeitos a este tipo de reação, a este tipo de ataques contra a vida de cada um de nós, e este é o momento que precisamos da graça de Deus para ouvir, receber todo aquele impacto e não reagir de momento e à altura, mas esperar pelo Senhor e colocar à disposição dele. O próprio Jesus deixou o seu exemplo para que nós sigamos as suas pisadas. Pedro foi um daqueles que esteve muito próximo de Jesus. E quando ele escreveu a sua epístola, ele disse que o Senhor Jesus, quando injuriado, não injuriava. Quando ameaçado, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, este exemplo de Jesus, ele deve ser colocado também diante de nós, para que possamos, então, observar como Jesus enfrentou estas situações e que nós, nos nossos dias, também possamos pedir a Deus graça para enfrentar esta situação da melhor maneira que seja possível, sem que com isto venhamos a perder a comunhão com o Senhor e deixar-nos dominar por pensamentos de vingança, de resposta, numa linguagem comum, de dar o troco àquilo que recebemos. Não, mas pela palavra de Deus, nós somos orientados a pedir Deus graça, esperar este momento passar e entregar a Deus, que Ele recompensará a cada um. Deus tratará cada um de acordo com o procedimento que tiveram, seja para o bem, seja para o mal. Eles precisarão acertar isso diante do Senhor. Então, quando Paulo diz assim, ele ainda diz mais: portanto, se o teu inimigo tiver fome, não deixe ele padecer fome, mas dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Por quê? Porque fazendo isto, diz a palavra, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça, sobre a cabeça daquele que quer o seu mal. Quando ele procurando o seu mal e você fazendo o bem para ele, certamente haverá um momento em que aquela consciência se despertará, como que diz, as brasas começarão a aquecer aquela mente e ele vai entender que ele está fazendo uma coisa totalmente errada com quem está procurando o seu bem. Mas é este realmente o ensinamento da palavra do Senhor. Quando Jesus disse, amai os vossos inimigos, é a mesma coisa, não é para odiá-lo por ser nossos inimigos. Eles são inimigos pelas causas e os motivos que eles criaram na mente. Porém, nós não devemos levar isto a ferro e fogo. Devemos ater para o que o Senhor Jesus ensinou, amá-los com o amor de Deus, para que, portanto, eles possam, em tempo, receber a graça, a misericórdia de Deus e haver, então, um conserto. Portanto, aqui está o procedimento nosso com o inimigo. E ele finaliza, conclui dizendo o seguinte: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quem vai procurar dar resposta ao mal vai tornar, pensando que estará vencendo, ele estará sendo vencido pelo mal. Porque o mal se estabelece, né? Então diz aqui, não te deixes vencer do mal. Quando é que a pessoa deixa vencer o mal? Quando ele não tem domínio próprio. Quando ele não tem filtro. Quando ele dá a resposta no momento do calor. Quando ele recebe aquela afronta, aquela acusação, aquele momento de vexame para a sua vida, ele quer dar uma resposta naquele momento. E ao fazer isso, ele estará dando lugar ao mal, e ele estará sendo vencido pelo mal. Mas a orientação da palavra de Deus é, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O mal só tem uma forma de ser vencido, é através
da prática do bem. Jesus deu muitos exemplos com a sua própria vida. Os apóstolos, principalmente Paulo, também teve muitos exemplos desta resposta àqueles que procuravam o seu mal. Portanto, temos aí exemplos brilhantes, verdadeiros. Vamos observar pelo menos 6 deles na palavra de Deus, que vão nos nortear e orientar para não se deixar vencer do mal, mas vencer o mal com a prática do bem. É contrapor ao mal, ao prejuízo, à tristeza, à decepção, contrapor isso com coisas que vão edificar e vão contradizer aquilo que foi colocado diante de nós como sendo verdadeiro. Mas vence o mal com o bem. Quando nós começamos a observar, falando sobre este assunto, nós não temos como esquecer de José. Quem era José? José era um moço amado do coração do seu pai, Jacó. Um moço obediente, temente a Deus. Deus tinha negócios na vida dele. E por ele revelar estas coisas que Deus estava mostrando a ele para o futuro, os irmãos dele passaram a ter aversão contra ele. E pelo pai demonstrar um afeto mais próximo a José, isso também contribuiu para que no coração dos irmãos dele utilizasse aquela estratégia. Chegou um dia em que eles não suportavam mais a José, tal a sua simplicidade, a sua obediência, o seu temor a Deus, a sua fidelidade a Deus, aquilo incomodava os seus irmãos, porque eles eram de outra natureza. E, portanto, chegou o momento em que eles o lançaram numa cova, depois venderam aos ismaelitas, de lá ele foi para o mercado dos escravos, de lá foi para a casa de Potifar, da casa de Potifar para a prisão e da prisão para o trono. Foi assim que Deus trabalhou na vida de José. José suportou por longos 13 anos de sofrimento, de ser ignorado, desprezado, desconsiderado como filho, como irmão. Mas ele suportou tudo isto porque agradava a Deus. Tinha na vida dele a presença de Deus, que deu forças suficientes para ele suportar. E quando nós observamos no livro de Gênesis, no capítulo 45 e o versículo de número 15, Gênesis 45 e 15, está escrito assim: E beijou a todos seus irmãos e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Esta foi a reação de José quando viu seus irmãos chegando lá no Egito, quando ele já era governador, estava governando o Egito, e os seus irmãos foram lá porque estavam precisando de comida. José os reconheceu, marcou o encontro com eles, e quando eles se reuniram, José beijou a todos eles, abraçou-os, chorou sobre eles. Ele disse: Eu sou José, vosso irmão. E os irmãos dele não sabiam o que fazer, porque agora José estava ali, e a vida toda eles tinham dito que José estava morto. Eles o venderam, eles o tiraram do seio da família. O que José iria fazer com eles, sendo que José agora tinha autoridade nas mãos para fazer o que desejasse? Mas o que José faz? José olha para seus irmãos com um olhar de compaixão, chama-os para um encontro. Neste encontro, José beija, José abraça, José chora, José se dá a conhecer. Depois, quando Jacó morre, é levado ao descanso, os irmãos de José vêm para ele com
um arranjado que eles fizeram. Não foi algo de Jacó. Foi que eles fizeram entre si para livrar a pele diante de José. Eles ainda estavam temerosos do que fizeram e estavam aguardando a qualquer momento que viria uma resposta para eles no mesmo teor que eles fizeram para José. Veja o que eles disseram a José. Nos diz aqui: vendo os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Eles tinham consciência de que tinham feito mal a José e agora estavam com medo, já que o pai morreu. O pai vivo poderia impedi-los disso, mas o pai morreu e eles agora, então, ficaram preocupados com isso e disseram, portanto, enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando lhes falaram. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E qual foi a reação de José? Versículo 19 do capítulo 50. E José lhes disse: não temais, porque, ou porventura, estou eu no lugar de Deus? Eu li lá que é Deus que vai recompensar o mal que cada um fez. Porventura, estou eu no lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim. José não negou. Porém, Deus o tornou em bem. Deus mudou. Deus reverteu. Para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Veja que exemplo brilhante, que atitude louvável esta de José. Quando os irmãos vieram dizendo a ele do mal que tinham feito, José disse: isso já é passado. No dia em que vocês fizeram, eu já não guardei isto no coração. Vocês fizeram, na verdade, o mal. Mas o mal que vocês fizeram não está preso a mim até hoje. Deus reverteu em bem. E vocês hoje estão desfrutando deste bem porque Deus viu a minha inocência. José pagou aos seus irmãos o mal que lhe fizeram com o bem que ele estava fazendo. E disse ainda: eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos, sejam quantos forem na família, eu sustentarei a todos vocês. Não vai ficar ninguém sem ter o olhar cuidadoso. Então, este primeiro exemplo, José pagou o mal com o bem, venceu o mal com o bem, fazendo o bem. O segundo exemplo nós encontramos na vida de Moisés, conforme registrado no livro de Números, capítulo 12 e o versículo 13. Aqui fala daquele episódio que Miriam e Arão se levantaram contra Moisés. Por que Deus só fala com Moisés e não fala com a gente? E queriam a todo custo ter também o privilégio de Deus falar com eles. Mas eles não eram leais e fiéis como era Moisés. Deus tinha escolhido Moisés. Falava com ele cara a cara. Mas Miriam e Arão se meteram a mudar a ordem de Deus e se deram mal. Porque diz a palavra de Deus que Miriam, com esta sua atitude de revolta contra Moisés, para que ele
fosse destronado e tanto Miriam quanto Arão assumissem o posto, a liderança, o Senhor Deus a feriu com lepra, ficou leprosa. E ficou então, o arraial não pôde prosseguir, teve que ficar parado aquele número de dias. E o que fez Moisés? Tá vendo, Miriam? Você foi mexer comigo, agora Deus está cobrando da sua vida e você vai morrer dessa lepra. Para você aprender, Miriam. Moisés fez isto? Não, de maneira nenhuma. O que Moisés fez? Moisés foi orar a Deus. Capítulo 12 e o versículo 11. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como morto, que, saindo do ventre de sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. Olha o preço do mal que Miriam fez para Moisés, o mal se apegou a ela. A palavra de Deus diz: quem fizer uma cova, nela cairá. Quem saltar o muro, uma cobra o picará. E aqui, o veneno que Miriam quis jogar em Moisés, ela mesma foi envenenada por ele. Mas no versículo 13 diz: clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. O mal que Miriam lhe fez, Moisés agora estava revertendo em bem. Estava vencendo aquele mal com o bem. E qual foi o bem de Moisés? Orar a Deus para que Deus curasse Miriam. E Deus ouviu a oração de Moisés e curou. Curou a Miriam, depois então eles puderam seguir o seu caminho. Então aqui o segundo exemplo de vencer o mal com o bem. Mas há um terceiro exemplo ainda. O exemplo de Davi e Saul. Em 1 Samuel, capítulo 24, versículos 17 e 18, está escrito a seguinte palavra: Davi sempre procurava o bem de Saul, mas Saul sempre procurava o mal de Davi. Tanto é que Davi viveu como fugitivo, estando sempre na mira de uma lança para ser morto. Mas Deus o guardou e não permitiu que isto acontecesse por intermédio de Saul. E chegou um dia quando Saul pôde reconhecer daquelas duas vezes que Saul procurando Davi para matar, Saul ficou nas mãos de Davi. Os soldados de Davi disseram: Davi, Deus colocou ele nas tuas mãos, mata-o agora. Davi disse: não, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Mas ele deu sinais de que ele esteve próximo de Saul. A bila da água, o pedaço da veste dele que Davi cortou e mostrou de quem é. E sabe qual foi a reação de Saul? Neste capítulo 24, versículos 16 e a 18, diz assim: e sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: é esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou. E disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem e eu te recompensei com mal. O próprio Saul estava testificando o feito de Davi. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Então veja, Saul procurando matar Davi, Davi com Saul nas mãos, mas poupando a vida de Saul. E Saul reconheceu: quem, encontrando um inimigo, ia deixar ele vivo? De maneira nenhuma. Se eu conseguisse colocar a mão em Davi, ele não viveria. Mas Deus não permitiu que Saul colocasse as mãos em Davi.
mas permitiu a proximidade de Davi com Saul para que depois ele mostrasse. E Saul reconheceu que ele foi recompensado com o bem quando ele procurava fazer o mal a Davi. Davi é o terceiro exemplo de quem vence o mal com o bem. Então veja, exemplos para nós aprendermos. O quarto exemplo é de Eliseu. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 22, quando aqueles sírios invadiram Samaria e queriam tirar a vida de Eliseu, porque tudo que o rei lá na Síria intentava fazer, Deus revelava para Eliseu, e ele avisava o rei de Samaria, e o rei se precavia, e os sírios não tiveram oportunidade de vencer os de Samaria, o povo de que estava lá. Então o rei disse, não tem jeito, só tem uma forma, vamos buscar a vida de Eliseu. E foi. Quando chegou na cidade, foi direcionado ao rei, o rei não os quis receber, disse que esse negócio não era com ele, porque eles procuravam Eliseu, foram em busca de Eliseu. Quando Geazi observou que havia um grande exército, ele disse, meu pai, carros e cavaleiros de Israel, estamos cercados por um exército inimigo. E Eliseu disse, Senhor, peço-te que abra os olhos dele. Quando abriu, ele viu o exército do Senhor. E aí o rei e as pessoas que conseguiram pegar que Eliseu proferiu uma palavra e aquele povo foi ferido de cegueira. E agora alguém disse, vamos levá-lo à matança, Eliseu? Os teus inimigos de Samaria, já que estão cegos, não pode lutar, não pode guerrear, vamos então levá-los para a matança. Veja a resposta de Eliseu. 6:22, segundo Reis. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse, não os ferirás. Feririas tu os que tomaste prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhe diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para seu senhor. Lição de Eliseu. É para ferir? O rei disse, Eliseu disse, não. Dá pão e dá água para eles. Depois que eles se alimentarem, pode mandar eles de volta para a terra deles. Ninguém vai colocar a mão neste povo. Eliseu venceu o mal com o bem. Este foi o quarto exemplo. Jesus, quando estava lá na cruz do Calvário para efetuar a obra da redenção, conforme escrito está em Lucas, no capítulo 23 e o versículo 34, uma palavra que Jesus proferiu lá no alto do Gólgota. Jesus proferiu ali 6 palavras, mas uma delas, e a primeira que nós encontramos, ela está no capítulo 23, o versículo 24, que diz assim, Lucas 23, 34. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartindo seus vestidos, lançaram sorte. Os soldados que o levaram à crucificação e colocaram malfeitores ao lado de Jesus, Jesus ali, sofrendo toda aquela violência, toda aquela maldade, publicamente, ele profere as seguintes palavras, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em vez de pedir a morte, o juízo, a vingança, Jesus pediu o perdão por aquele povo. Eles estavam na ignorância.
fazendo aquelas maldades. Jesus venceu o mal com o bem. O quinto e último exemplo que nós observamos é o exemplo de Estevão, lá no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 60, depois que ele foi colocado ali para julgamento, mas ele continuou pregando e viram o rosto dele brilhar como o rosto de um anjo, mas no último versículo diz: e pondo-se de joelhos, olha o que os inimigos fizeram, expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Não coloque à conta deles este pecado, pedindo o perdão para aquele povo. E tendo dito isto, adormeceu. 6 exemplos relatados na Escritura Sagrada de pessoas que sofreram o mal, mas venceram o mal com o bem. Não se deixaram levar pelo mal, ser dominado por ele, dar uma resposta à altura do que receberam, mas colocaram-se na presença de Deus, receberam de Deus graça para suportar e vencer. E não somente isso, mas para vencer com o bem, vencer o mal fazendo o bem. Está aí um exemplo, uma orientação para cada um de nós, nos dias em que nós vivemos e somos muitas das vezes levados e atribulados por este caminho com aqueles que vivem na prática do mal, e a palavra de Deus nos adverte categoricamente: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então nós vimos aqui 5 exemplos de pessoas que venceram o mal com o bem. O primeiro exemplo foi de José com seus irmãos. José os beijou, chorou diante deles e não levou em conta o mal que lhe fizeram. José fez o bem para seus irmãos. Segundo exemplo foi de Moisés, quando Miriam se levantou contra a liderança de Deus através de Moisés e ela ficou leprosa. O que fez Moisés? Orou ao Senhor para que curasse Miriam. Ela foi curada. Terceiro exemplo foi de Davi. Saul testemunhando diante de Davi. Saul procurava para matar a todo custo. Nunca conseguiu atingi-lo. Davi teve Saul nas suas mãos por 2 vezes, mas poupou a vida de Saul. Venceu o mal com o bem. O quarto exemplo foi o de Eliseu, quando o exército dos sírios entrou em Samaria para buscar Eliseu para levá-lo à morte. Eliseu os recebeu, proferiu a palavra de Deus, eles foram tomados de cegueira. O rei disse: feri-los-ei? Eliseu disse: não. Dê pão e água e depois deixe eles embora. Venceu o bem, venceu o mal com o bem. O quinto exemplo foi o de Jesus na cruz, quando ele proferiu: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E o sexto e último exemplo foi o de Estevão, quando apedrejado, orou a Deus dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. Está aí. O procedimento de quem serve a Deus é diferente de quem não serve. Quem serve a Deus precisa caminhar e proceder à luz destes exemplos que foram referidos nesta oportunidade sobre vencer o mal com o bem. Deus dará graça para que isto aconteça. Eu e você precisamos aprender esta lição importante, colocá-la em prática e desfrutar as bênçãos de Deus
sobre a nossa vida, por nos guardar e livrar e nos dar a graça de reverter o mal fazendo o bem. Que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.